Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Apresenta. Se eu fosse um conde. Se eu fosse um conde, seria um conde diferente. Se eu fosse um conde, não usaria armaduras. Se conde eu fosse, condenaria o elitismo narcisista e a ditadura religiosa. Se eu fosse conde, usaria a cultura em favor da cultura. Se conde eu fosse, nos limites do meu feudo, os humildes não seriam punidos por serem humildes, mas abrigados. Os lençóis de seda seriam rasgados e usados como ataduras para curar os enfermos. Se conde eu fosse, meus soldados não usariam espadas. Eu os ordenaria que dividissem a abundância pantagruélica de meus jantares com quem tem fome. Se eu fosse conde, seria nobre e agiria como nobre. Se eu fosse conde, determinaria que em meu condado o ódio seria decapitado, a exclusão seria jogada às masmorras e os que fossem diferentes fossem respeitados em suas diferenças. Se eu de fato fosse um conde, meu castelo teria suas portas abertas e eu ouviria o meu povo sem insultá-los, porque têm dúvidas e porque não concordam. Se eu de fato fosse um conde, entenderia que esse título deve ser merecido e honrado, e não oriundo de esbulho. Se eu fosse conde, educaria os analfabetos ao invés de lembrá-los de suas limitações. Se conde eu fosse, aceitaria que a hipossuficiência é um mal a ser combatido e não algo para ser usado contra quem pouco tem. Se eu fosse conde, saberia que ser é mais importante do que ter, e que um título só vale se você o torna digno. Se conde eu fosse, admiraria os negros por sua coragem e força de superar a tudo e a todos, mesmo quando a maré empurrava suas naus contra os penhascos. Se eu fosse conde, teria o coração tranquilo e ameno dos que puderam conviver com sábios e valorizaria as enormes conquistas científicas que me ensinaram a humildade de ser mortal, face à grandeza do universo. Se conde eu fosse, as frutas do meu pomar seriam divididas entre as crianças que correriam invencível e distraidamente por entre os jardins de minhas terras. E essas crianças seriam protegidas como o maior tesouro entre todos. O mal a que a elas fizessem seria o mesmo mal que a mim fizessem. E quem as tocasse indevidamente não teria perdão da minha adaga, nem mesmo os meus padres, nem mesmo o meu Deus. Se eu fosse um conde, andaria entre o povo, ouviria seus desejos, escutaria suas ambições, sofreria com suas angústias, os acalentaria como um pai. Se eu fosse um conde, sairia dos meus aposentos e sorriria com o primeiro raio de sol na sacada, esfuziante com a conquista de ser amado e não odiado. Se eu fosse conde, seguiria o que professo, me mataria antes de não fazê-lo. Não me disfarçaria entre outros, usaria apenas meu nome, não importa qual adversidade se apresentasse. Se conde eu fosse, teria a coragem dos fortes e não a covardia de esgueirar-se do soco e das evidências. Se eu fosse conde, saberia que não poderia ser confundido com o bufão. Não daria motivos para isso, não admitiria qualquer semelhança com o arlequim em sua roupa de losangos. Me preocuparia para que minha caricatura não se transformasse em mim mesmo. Me importaria se o que visse no espelho traduzisse o que é real. Se eu de fato fosse um conde, saberia que meu sangue azul não passaria de um elogio pernóstico e não serviria de álibi esquizofrênico para proferir sandices de folhetim. Se conde eu fosse, saberia que não é o eurocentrismo que me faria melhor. Saberia que mesmo mestiço, o fiel da balança seria o caráter e não os pigmentos em minha pele.
Se eu fosse de fato um conde, entenderia que o pigmeu não é maior do que o anão, que o roto não é melhor que o esfarrapado, que ser conde não traz prerrogativas intelectuais. Se de fato eu fosse um conde, cuidaria da minha reputação, para que ela não manchasse meu condado, para que ela não maculasse meus seguidores. Se eu fosse um conde, assumiria minha sexualidade independente de qual fosse. Afinal, não se governa com o cu, e sim com a razão. Entenderia que sexualidade não determina caráter e que caráter é o que importa. Se eu fosse conde, estabeleceria que a crença seria livre dentro dos limites de minhas terras, mas que ninguém matará por ela. Se conde eu fosse, tentaria falar com Deus, mas seria honesto se ele não respondesse. Não me acharia nem melhor e nem pior por isso, mas seria justo e contaria a todos que não ouvia a resposta. Se conde eu fosse, não chamaria de putas as damas que habitam meu condado, pois saberia que as mulheres têm o poder de transformar castelos de pedra em castelos de areia. São elas que influenciam nossos corações, amainam nossa consciência e são as mães da nossa prole. Se um conde eu fosse, abandonaria o passado, riria da Idade Média porque o novo sempre vem e é irremediável. Me preocuparia mesmo com o futuro, pois é nele que o povo viverá. É nele que se encontram as verdadeiras esperanças. Se fosse um conde, gostaria de ter uma bela esposa, de nome Raquel, que fosse justa e amorosa para comigo e com meus súditos. Mas jamais responderia como se ela fosse apenas para fugir às minhas responsabilidades e obrigações. Se de fato eu fosse um conde, tentaria ser melhor. Tentaria aprender com meus erros. Não glorificaria os apedeutas, não justificaria crimes hediondos, não passaria a mão na cabeça do clérigo criminoso. Não admiraria eugênicos heróis de guerras, fascistas disfarçados de astrólogos, apologistas da dissensão, pregadores do litígio. Mas afinal, eu não sou um conde. E aí está toda a beleza. Isso fez toda a diferença. Eu sei que eu não sou um conde. Em meus trapos populares, minha falibilidade humana, meu prato feito, eu fui mais nobre do que o nobre. Não usei a roupa nova do rei, aquela mesma que só os nécios enxergam na turva visão da aparência de sílabas bem postadas, nas excrescências pintadas de platina e na carruagem de abóbora que está sempre a um clique do mouse ser desmascarada. E ainda assim, fui mais profícuo, mais real, mais humano. Empurrei o carro alegórico, mas pelo menos não fui o rei Momo, cujo reinado se encontra a rimo apenas no fato de ser rotundo e cômico aos olhos dos oligofrênicos. Um rei cuja majestade só dura por alguns dias, para depois só ser lembrado pelo esquecimento. Fui ridículo, mas eu não fui vil. Fui pobre, mas não fui pobrefóbico. Fui xingado, mas gerei repugnância. Fui bloqueado, mas não fui refutado. Mas quem disse que quero ser conde? Quero ser bom e justo para o próximo. Quero ser lembrado com amor e não com desprezo quando partir dessa vida. Quero saber da vida fora da fortaleza binária ligada na tomada, da alegria do rosto do amigo, do sexo inebriante, do gol do campeonato, do primeiro gole no copo de chope gelado, no abraço em meus velhos pais, na expressão de pureza da criança ao desembrulhar seu presente de aniversário, na conquista da ciência ao entregar mais uma vacina, no saciar da fome contida em um simples prato de comida para o faminto. Para que ser conde? Não preciso de nada disso. Só precisamos de afeto. É ele que sustenta nossos sonhos de algodão doce, que habitam em nossos castelos de marfim. Texto de H.P. Charles. Não esqueça de curtir e compartilhar.